As minhas últimas palestras para vocês têm sido sobre, geralmente, a história de um livro completo. A última, para quem assistiu, foi Memória de um Suicida. Naquela época, não tem problema. Eu disse para mim mesmo que, apesar do suicídio ser extremamente importante nós conhecermos, a exposição sempre deixa a gente um pouco pesado pelo próprio assunto. E então eu prometi a mim mesmo, se eu contasse uma outra história, eu contaria sobre um tema leve. E é isso que eu vou tentar fazer para vocês hoje à noite. Eu quero falar para vocês sobre o livro do Chico Xavier, psicografado, pelo Chico, ditado pelo irmão Jacó. Irmão Jacó é o pseudônimo. Na verdade, o seu verdadeiro nome é Frederick Wigner. Ele nasceu na Tchecoslováquia e era tcheco, E em 1876, ele saiu da Tchecoslováquia para os Estados Unidos. E de lá veio para o Brasil e começou a trabalhar na área de... Naquela época estava muito na moda a máquina de escrever. Vocês imaginem, no começo do século. E então ele foi um empresário de sucesso nessa área. Tinha uma situação econômica bem estável, etc. E conheceu o Espiritismo aos 42 anos por aí, quando se dedicou e desenvolveu no Espiritismo a maior parte do seu tempo na função de doutrinador. Doutrinador, como vocês conhecem, é aquele que trabalha na seção de mediunidade, fazendo a inter-relação entre nós, que estamos vivos, e aqueles que nós recebemos, os desencarnados. Ele trabalhou nessa função há muito tempo. Antes de falar sobre a vida dele, propriamente dito, eu queria dizer que naquela época, quando escreveu esse livro, na década de 40, o conceito, o espiritismo era muito pouco conhecido. E, de uma maneira geral, as doses é dada de acordo com a possibilidade de absorção. Todo conhecimento é assim. E o espiritismo não fugiu à regra. E então foram colocadas coisas que a gente não conhecia, etc. E então o conhecimento não era como é hoje. O número de livros que nós temos na parte espiritual é muito grande para quem quer estudar, ler, cultivar o espiritismo, etc. Naquela época o conceito eu poderia dizer que era primário. Não, tinha livros muito bons, etc. Mas os assuntos dos livros foram colocados pausadamente. O primeiro livro que fez um conto sobre o lado espiritual muito bom foi o primeiro livro do Chico, aquele livro do Nosso Lar, que foi escrito ali publicado em 46, quando a guerra estava acabando. Esse livro surge 2 anos depois, quando a ideia era colocar para os espíritas o mundo espiritual como ele é visto. Entretanto, as colocações ainda não eram tão, digamos assim, profundas. Mas o livro Nosso Lar, para quem lia naquela época, a primeira vez, até eu, quando li a primeira vez, achei um pouco absorção. Então, eu quero falar para vocês sobre uma história muito simples. Por outro lado, essa história
não vai se passar aqui no nosso mundo, vai se passar no mundo dos desencarnados. E é impossível descrever a beleza do mundo espiritual comparado com a beleza que nós temos no nosso planeta. Os nossos sentidos são muito limitados, audição, visão. A gente só ouve e vê em determinadas faixas de frequência. E com isso a gente perde a riqueza do todo. Algumas slides que eu vou mostrar para vocês tenta se aproximar da beleza do mundo espiritual, mas é impossível. Mas então vamos caminhar, que eu tenho pouco tempo. Eu também não estou muito preocupado aonde eu vou acabar, porque eu sei que eu não vou acabar. Quer dizer, mas a ideia é dar uma descrição. Tudo começa quando ele desencarna, já numa idade 80 anos por aí, e ele tem uma morte muito tranquila. E ele imaginava que o mundo espiritual, após a morte, a maior parte das pessoas naquela época, numa simplicidade, imaginavam que a morte era uma passagem, o espírito, eu estou falando, onde você se via no mundo espiritual, que você iria prestar contas perante um tribunal de julgamento, essas ideias que mais ou menos as religiões diferentes têm. Mas, enfim, que não era uma coisa tão complicada, nem que, digamos assim, se assemelhasse tanto a esse mundo nosso. E então, aqui não se consegue expressar essa beleza. Deixa eu ver se eu boto essa máquina para funcionar aqui. Não consegui. Não. Está ligado aqui. Opa. A primeira coisa que acontece com ele é que quando ele desencarna, ele tinha um desejo muito grande por ser doutrinador. Ele tinha um desejo de, primeiro, provar que a espiritualidade existia, mostrando que a vida continua. E ele combinou com os amigos que, assim que partisse, ele voltaria para confirmar e comprovar a existência espiritual. E quando ele partiu com isso na mente. E o que você pensa está com você. E ao chegar lá, ele ficou pensando como comprovar aquela coisa toda. E nisso, a primeira coisa que ele faz é vir a um centro espírita. Aqui está uma sessão de mediunidade, onde você tem eu não lido bem com essas máquinas. Aqui, velhinha. Conseguiu? Aqui desliga, então você esqueça isso, tá? Aqui em cima. Ah, ótimo. Então você vê aqui o dirigente da sessão, você vê os médiuns, o irmão Jacó, estou apresentando ele a vocês, ele é esse aqui, na idade que ele partiu, e você vê aqui dois irmãos espirituais. E ele pensava que era fácil ele mandar uma mensagem através dos médiuns. Acontece que não é tão fácil. Para vocês terem uma ideia, André Luiz, antes de trabalhar com o Chico, ele teve que ir em 700 reuniões de mediunidade, buscando aprimorar sempre o contato e o que está por trás de tudo, que é a teoria dos fluidos. Você só consegue fazer uma transmissão, seja ela de qualquer ordem,
se houver uma afinidade muito grande entre você e o médium, a transmissão de fluidos de você para ele, enfim, e o inverso. Então, isso não é uma coisa fácil. Ele pensava que era fácil. E então fica desiludido quando sabe que tem que, digamos assim, desenvolver durante muito tempo a sua digamos, o que ele tinha prometido, ele não podia cumprir de imediato, e então ele passa um tempo se aprimorando. Recebe então autorização para contar a história dele. A história começa agora. Eu andei ao contrário. Agora estou aprendendo. Aqui é o momento do desencarne dele, quando um irmão espiritual auxilia ele a fazer o desencarne. Esse é o momento onde o desencarne começa a se processar. O irmão que está partindo, ele teve uma morte tranquila na cama. Ao chegar perto do desencarne, ele começa a sentir, porque as forças vão se exaurindo. A sua temperatura do corpo cai um pouco. Você começa a esfriar pelas pontas dos dedos, pela ponta dos pés, e muitos mais detalhes que eu não gostaria de falar sobre a passagem, mas temos que ver com simplicidade. Às vezes eu ouvi um pouquinho disso. Mas o importante é a ajuda espiritual que ele está... Eu não lido bem com essas coisas. Que ele está recebendo e que faz com que ele se sinta bem e ajude a partida dele. Em seguida, aqui está um momento muito importante que todos os livros de espiritualidade falam. Ele já, no momento em que ele praticamente ele desencarna, a primeira sensação, o primeiro sentimento espiritual é que o seu espírito começa a sair do seu corpo. Essa é a primeira sensação. O espírito fica ligado ao corpo, vocês estão vendo aqui, por um fio. Eu vou falar sobre esse fio um pouco mais na frente. Uma segunda coisa que acontece é que você começa a ver os momentos mais importantes da sua vida passar por você como que fosse um filme, e você não consegue evitar. E aqui ele está vendo, por exemplo, momento quando ele era jovem, já numa idade mais avançada, falando aqui, e aqui já numa idade, né, que nós chamamos terceira idade, que hoje é quarta, né? A outra coisa muito importante é que, normalmente, nossos irmãos espirituais que estão no outro lado, entes queridos, geralmente, começam a aparecer para receber aquele que parte. Eu não esqueço nunca, quando eu fui visitar meu pai, que já partiu, e na noite anterior à ida dele, eu fui passear no corredor com ele, e ele disse assim para mim: eu estou muito feliz, porque hoje teve aqui a sua avó, o seu avô, os pais dele, né? E vieram, e eu, naquela hora eu disse no corredor, bem devagarinho andando, eu disse: papai vai embora amanhã. Então, esse é o... E aqui mostra a filha dele, Marta, na história, que aparece para recebê-lo. Esse é um momento muito importante, é um momento tranquilo, onde nós devemos enfrentar com a maior naturalidade possível, porque a morte não é nada mais do que uma passagem de um estado para um outro estado, onde você apenas muda de dimensão. E então, aqui aparece um momento onde
o espírito, né, já começa a se afastar mais do corpo. Ela continua presente, dando assistência a ele, e aqui o irmão continua dando o conforto espiritual, e, digamos assim, o processo começa a acontecer. Outra coisa é que ele vê, ao sair, ele vê o irmão, está a filha dele, né, a Marta, ele vê o irmão, na história, irmão Andrade, que é o guia espiritual dele, e aparece para ele Bezerra de Menezes. Ele trabalhou ele chegou a ser da Federação Espírita Brasileira, tesoureiro, aquela coisa toda. Foi um tempo muito dedicado que ele fez. E então, esse é um momento importante, e aqui está aquele fio que eu falo para você, que é um fio de ligação. Você não se desliga totalmente do corpo, você fica ligado por esse fio, o qual você tem um sentimento muito grande do seu corpo. Você tem sentimentos de presença dele, enfim, vários tipos de sentimento. Acontece que, aí você pode perguntar, e quanto tempo dura isso aqui? Esse fio que liga você? Quanto maior o seu grau de espiritualidade, mais essa conexão é desfeita. Quanto mais atrasado espiritualmente você seja, esse fio permanece mais forte. Enfim, o processo continua. E uma outra coisa importante, quando alguém falar aqui sobre a espiritualidade, que descreve locais onde os irmãos desencarnados podem partir, etc., nunca pense que aquilo ali é uma regra geral. Pode, em livros diferentes, irem para lugares diferentes. Por exemplo, aqui no livro do Chico, ele é levado para a beira da praia, para o mar. Por quê? Porque o mar, da mesma maneira que as florestas, os bosques, são ambientes muito bons para a gente, tanto como encarnado como desencarnado. São ambientes que fazem uma recuperação. Então, ele foi levado do corpo para a praia aí. Repare que acompanha o Bezerra de Menezes, né? Acompanha o irmão dele, o guia espiritual dele e a filha. E note que ele continua ligado ao corpo. E acontece que, nesse estado, o espírito está muito cansado. O espírito precisa descansar. Descansar, precisa respirar. E esse ambiente da praia é um ambiente maravilhoso, muito puro. Mais puro ainda quando isso aconteceu, que foi na década de 40. Você vê que saiu o Rio de Janeiro, né? E então, outra coisa que você já começa a ver, né, que as cores são muito bonitas, né, que começam a aparecer daqui para frente. Aqui está depois do descanso dele, você pode verificar que eles começam agora, a primeira sensação que o espírito tem é de ir por atração. O seu corpo mantém você atraído para lá. É ir ao velório. Outra coisa, vocês estão lembrados, Memória do Suicida, a história que eu contei aqui. Depois ele anda pelas ruas que ele conhece, ele vai na casa dele, visita ambientes da casa que ele gostava de ficar, vai ao hospital, vai ao lugar que ele trabalha. E nisso ele às vezes não tem a sensação de que morreu. Começa a falar com as pessoas, os desencarnados. O desencarnado não responde. E fica naquele estágio, não é? Mas é um estágio passageiro, transitório, e quando você é ajudado, passa muito mais rápido. Quero mais uma vez chamar a atenção de que você nota que todos os outros irmãos, Bezerra de Menezes, né, não tem esse fio aqui, né? Só ele que está mantendo ele ligado ao corpo. E então, aqui acontece um fato engraçado. Quando eles se dirigem para ir para a casa dele, o espírito ele não manda mais. Ele faz uma espécie de volitação. Acontece que a Terra funciona como um grande magneto.
quando você parte, você ainda está muito preso a ela. Você quer voltar, quer dizer, e você não consegue. Então, na verdade, ele também não está andando. É como que estivesse deslizando por cima da calçada. Mas então, de repente, né, uma senhora vem com embrulho ali, etc., e ela vai como quem vai colidir com ele. E aí ele, afastado com a colisão, ele tira o corpo dele, né, o corpo espiritual. Aí ele não tinha noção ainda de que não existe o corpo nosso encarnado, passa pelo espírito, né, sem nenhum problema. Isso me lembra muito, quer dizer, essas histórias assim, as sensações diferentes que o espírito tem no mundo desencarnado. É um pouco parecido, às vezes, com os médiuns, que têm histórias interessantes quando eles são videntes, né? Eu me lembro de uma história do Divaldo Franco, onde o Divaldo está andando pelas ruas e, de repente, ele era proibido de dirigir, porque quando ele estava dirigindo, ou se tivesse um colega dele, até para dirigir uma pessoa junto do Divaldo, ele não dá palpite. Porque, em vez de quando você está dirigindo, ele diz assim para você: cuidado com a pessoa que você vai pegar. O cara, freia. Só que não tem ninguém, ele está vendo um espírito. E então ele era proibido de dirigir. E um fato que eu ia contar é que uma vez ele pegou o bonde. E o bonde ele chegou no bonde e ele ficou em pé. E aí, vocês não são da minha idade, eu ainda conheci o bonde, né? Eu estou com 70 anos, mas quando eu era jovem, eu ainda sou jovem hoje, mas naquela época, eu me lembro que eu já peguei bonde aqui em Maceió, saí ali da Praça do Martírios e ia até a Caixa Econômica ali no Farol. E então o bonde, tinha um rapaz lá, que era chamado manobrista, alguma coisa assim. Aí disse para o Divaldo: senhor, você pode se sentar? Aí o Divaldo olhou assim, mas pensou que não estava falando com ele. Aí o rapaz insiste, um rapazinho jovem: senhor, o senhor pode se sentar? Ele disse: mas como eu vou me sentar? O senhor não está vendo que o bonde está cheinho de gente? Não tem lugar para me sentar. Aí, quer dizer, então, o que ele estava vendo era espíritos. Aí o rapazinho, o manobrista, começa a insistir com ele: não, senhor, tem lugar sim. Sente. Aí ele pega um espírito que está lá sentado, aí ele chega e faz: com licença aqui, e aí senta no lugar do espírito, porque senão ia ter problema com o manobrista lá. Mas então as duas coisas acontecem inversamente falando, né? Mas aqui está no velório, não é? Repare que ele ainda está com o cordão ligando ele ao corpo. Bezerra de Menezes fazendo o desenlace. Desenlace é tirar todos os lacinhos que liga o espírito ao corpo. Isso é um trabalho que é feito devagar por espíritos que trabalham especialmente nisso. Ou senão, quando o espírito é levado, como é o caso de Bezerra de Menezes, ele mesmo faz o desencarne. E então, ele é atraído, né, pelo ambiente familiar dele, e esse momento é um momento muito importante, porque nós, por costume, cometemos, eu sei que tenho certeza que os espíritas não fazem isso, quando vão a enterro, ficam bem comportados, essa coisa toda, não conversam, isso aí eu sei, mas então eu estou falando de uma maneira geral. De uma forma geral, vocês não sabem o prejuízo que causa para o espírito conversas muito menos inadequadas. Você vai ao enterro, está lá o enterro sendo realizado, a família sofrendo ao redor, o espírito está vivo lá, mais vivo do que você encarnado, está prestando atenção a tudo, está ouvindo tudo, e você ainda tem casos, o livro conta que ele se aproxima de duas pessoas, ou de um grupo, os caras estavam falando sobre política. Se fosse na época de hoje, não era 2, era 100. Quer dizer, outra coisa, quer dizer, ele vê duas pessoas, agora, ele vê duas pessoas, esses dois aqui, que estavam fazendo um comentário sobre ele. Esses eram desencarnados. Como ele tinha sido doutrinador, esses dois estavam dizendo assim: você está vendo? Aquele não é o irmão Jacó,
aquele velho que tentou doutrinar a gente. Quer dizer, então qualquer comentário que você... Isso é um comentário até que não é tão ruim. Você imagina quando o cara está lá, rapaz, o cara morreu, é uma pena, né, que morreu, mas os mais são terríveis, né? Porque depois de um mais vem, mais você não sabe o que ele fez comigo uma vez, mas eu perdoo agora que ele partiu. Quer dizer, comentários. Olha, se a gente souber a descrição de coisas negativas de comportamento que se exercem, né, no enterro, no velório, e como isso faz mal ao espírito que está partindo, nós não devemos nunca fazer isso. É de um prejuízo imenso. Entretanto, evidentemente que tem coisas mais interessantes aí para contar, mas eu acho que todos vocês já participaram de velórios e sabem mais ou menos as coisas que acontecem por lá. Mas tem um efeito que é muito importante. Quando ele vai saindo do velório, ele, ao chegar perto do portão, vai passando um carro e ele vê uma irradiação vaporosa, está vendo aqui? Saindo do carro e indo em direção à mente dele. E quando ele está andando, ele, ao sentir aquela irradiação positiva, ele para, fecha os olhos e começa a absorver aquilo. Aquilo era uma prece. Da mesma maneira que nós não devemos fazer aquelas coisas anteriores, quando você faz uma prece, o poder da prece é uma coisa fabulosa. Só mostrando aqui também o poder da prece, eu me lembro de uma do Divaldo, eu gosto do Divaldo, onde ele vê um anúncio, né, de um suicida, e ele não conhecia, mas o suicida tinha 8 filhos. E então, toda noite, ele fazia uma oração. Toda noite. Um dia, lá na frente, ele teve um problema na vida dele muito grande. E então, ele tinha uma dificuldade de chorar muito grande. Ele se dirige à janela, que ele sempre fazia aquela oração. E lá, ele começa a fazer digamos assim, a viver um pouco aquele sofrimento que ele estava. E ele começa a chorar. Nisso, o suicida, que ele orava todas as noites por ele, vem a ele e diz: não chore. Aí conta a história, você orava por mim, eu estava, toda vez que você orava, aonde eu estivesse, eu sentia a oração chegar a mim, e aquilo era um momento mágico para o espírito. Eu já lendo outros livros, onde você dirige uma prece para um ente querido, um amigo, um pai, um amigo qualquer, que já partiu. Aonde ele está, no momento que você faz a oração, aquela oração sincera, o pensamento chega a ele de imediato. E ele sente que você está orando por ele. A oração é uma das maneiras mais sagradas que nós temos de nos comunicar com presteza máxima com o nosso mundo espiritual. Então, evidentemente, eu já apertei aqui alguma coisa. Aqui é quando ele é levado de volta à praia, depois que ele sai do velório, e lá ele se encontra com outros desencarnados. A ideia ali era que os desencarnados estavam se juntando para serem levados para o mundo espiritual. Deixa eu caminhar rápido agora. E então eram vários desencarnados que foram, evidentemente, iam ser transportados. Aqui é um momento em que eles estavam juntos e esperando uma senhora, era uma professora, que passou a vida dedicada. E ele teve um susto, porque quando ele olhou para ela, ele viu essa luz saindo do peito dela. Ela tinha vindo fazer uma missão. Quer dizer, então já era um espírito iluminado. E então eles são transportados, são levados por um caminho, o qual eu pulei rápido, porque a figura não é muito bonita, não é? Onde eles são levados para o mundo espiritual. E antes de chegar lá, eles passam por aquela região que não tem nada a ver,
De repente eles veem um facho luminoso muito grande, vindo daquela direção, e veem uma ponte. Vocês sempre notam, né, que tem um simbolismo, uma ponte. Em outro livro é outra coisa. Mas o que importa era que a ideia é mostrar que eles estão se afastando desse nosso mundo, e os desencarnados ali em fila, né? Os desencarnados em fila estão sendo levados para o mundo espiritual. O mundo espiritual que eu falo é até de uma elevação um pouco maior, mas não tão grande ainda. Eles, nesse momento, todos eles se juntam e vão em oração. Vários desencarnados em situações espirituais diferentes. Aqui é o momento que eles atravessam a ponte, né? Já estão do lado de lá, e essas criancinhas que aparecem aqui na foto vieram receber a professora, né? E esses outros irmãos aqui eram parentes espirituais desse aqui que está sendo recebido. E Deus sempre provê o conforto e a oportunidade para que a gente possa nos transformar, que é a grande razão da evolução espiritual. E então esse momento de recebimento, aqui está o momento onde Jacó, que é o personagem da história, onde ele de repente chega numa pequena cidade e ele encontra amigos dele do centro espírita que tinham partido antes dele e vão lá para receber ele. E então ele é levado a uma moradia. Você vê que é um mundo muito parecido com o nosso, né? É levado a uma moradia, encontra uma senhora que no livro não é identificado como Mamãe Frida, mas não se sabe a relação dela. Só que a beleza de cada coisa, não é uma casa como a nossa casa, né? Claro, os quadros não são estáticos. Os quadros que são pintados de flores, as flores se movimentam. Cada objeto emite luz. Cada objeto tem radiação, é por isso que você vê aqui as radiações surgindo. Radiação por todo lado. As flores, né, aqui, radiação, tem uma beleza singular. O mundo não é um mundo assim, é mais dinâmico no que diz respeito à beleza e no que diz respeito à irradiação, né, que você vê mostrada aí. Ele descansa. O espírito precisa dormir? Precisa. Em muitos casos, quando parte. Por quê? Porque ele está extremamente cansado. Cansado espiritualmente. Tem matéria ainda? Tem. A matéria é diferente. Quanto mais elevado você vai espiritualmente, você vai tendo cada vez mais uma diminuição disso. Mas no momento que você parte, você ainda tem, né, essa influência daí. E aqui é o momento onde ele começa a fazer perguntas ao irmão, ao colega dele, ao mentor dele, que é natural, é como se você chegasse numa cidade nova e você quisesse fazer perguntas sobre aquela cidade. Aqui é o momento onde ele está conhecendo a casa e a filha dele toca piano para ele, mas a música não é como aqui, que você toca o piano, quer dizer, as cordas, aqui a gente só ouve, né, 7 notas musicais. O número de notas musicais lá é extremamente grande. Uma sinfonia, por exemplo, a sinfonia de Beethoven, né, aqui, né, você pega a Tchaikovsky, ou você pega Mozart, aqui tem uma beleza que a gente pode captar. Vocês imaginem a beleza espiritual de uma sinfonia espiritual. É sem igual. Eu não estou querendo aqui incentivar ninguém para partir, claro. Mas eu só quero dizer que é um mundo que nós não devemos ter medo. A vida continua, né? E ele vai visitar agora a cidade, e ele nota que as casas são bastante afastadas uma da outra. Os pássaros têm uma beleza singular. Eu só queria que o retroprojetor fosse melhor para mostrar a beleza desses pássaros. Irradiam, tá vendo? Irradiam luz. A plumagem não tem igual. As cores que existem lá, nós não temos. São cores muito mais bonitas. Evidentemente, as casas são de acordo com o seu grau evolutivo espiritual.
A casa não é construída com tijolo, cimento, areia. A casa é construída pelo seu pensamento. Os espíritos trabalham o pensamento. O pensamento espiritual molda a casa de acordo com a evolução espiritual que ele possui. Com isso eu quero dizer que existem, todas elas são diferentes, a coisa não é monótona, né? E, enfim, aqui é quando ele visita a escola. Essa escola é uma escola que a filha dele trabalha, e essas crianças são crianças espirituais, que ficam, ao partir como crianças, são colocadas na escola em turmas. As turmas das crianças, as crianças são divididas por evolução espiritual. E todas elas ficam se preparando para a reencarnação. Aqui ele mostra o templo da cidade, que ele fica separado. Outra coisa, não tem nenhuma loja comercial. Quer dizer, eu lá estaria ferrado, quer dizer, eu tenho que ter outra habilidade, porque fazendo comércio não tem sentido. Lá não tem comércio, não tem dinheiro. A moeda é o trabalho de ajuda ao próximo, para ganhar créditos para você evoluir. Olha, eu gosto muito de várias definições de amar, mas você sabe qual é a melhor que eu acho? Amar é quando você não pensa em você e passa, a partir desse momento, a servir os outros. Quando você é um servidor para tudo, sem pensar em resposta, em nada, você adquire o sentido, né, de amar. Eu me lembro que Bach, o Bach, compositor, dizia: amar é nunca ter que pedir perdão. Nunca machuque uma pessoa para pedir perdão. Me perdoe. Machucou. Quer dizer, evolua, né? Quer dizer, se nós nunca machucamos, nós nunca pedimos perdão. É difícil, né? Mas a gente chega lá, claro. Aqui é um momento que ele está conversando com os amigos, no mundo espiritual. Aqui é quando ele volta ao Rio de Janeiro. Aí ele já está, vocês notem, volitando, né? Quer dizer, não precisa. E então ele, na cidade do Rio, ele começa a verificar, sob a visão espiritual, o nosso mundo. E o que você verifica são coisas assim, por exemplo, aqui está o irmão Jacó, não é? Aqui está os dois irmãos que estão acompanhando ele, espíritos, e aqui mostra uma pessoa, um senhor, né, com a sua esposa, qualquer coisa parecida, e um espírito aqui ao lado dele, um espírito bom. Aqui mostra uma pessoa, uma pessoa que fumava no charuto, aqui alguma coisa parecida, e espíritos que fumavam, viciados no fumo, que acompanham ele e se inebriam com a fumaça, o fluido que sai. Da mesma maneira da bebida. Por que o espírito desencarnado fica perto daquele que bebe? Fica perto porque não é ele não toma a bebida, ele se alimenta do odor que está sendo emitido pela bebida. Da mesma maneira que se um espírito sentar à sua mesa após partir, um parente nosso, agradável, não sei o que lá, se ele gostar muito da alimentação, dos pratos que a gente fazia para ele aqui, ele vai se alimentar quando você bota um prato na mesa, está emitindo aquele cheiro, né? Aquela coisa. Isso aí é o que ele faz. E então aqui é mostrado, ele está visitando o Rio, e então isso aí como lição para ele. E então ele é colocado, mostrado aí num bar, um irmão encarnado aqui, né? Que é viciado na bebida, e o espírito aqui de lado dele, acompanhando ele, incentivando ele a beber mais, incentivando ele a cada vez fazer coisas que ele não faria se estivesse no estado sem a bebida. Enfim, toda uma influência má que tem a ver com o que você é. No mundo espiritual, o que vale é o pensamento. Se você tem bons pensamentos, se você tem uma vida boa, você vai atrair espíritos bons para você. E vice-versa.
Então, esse é um cuidado muito especial que nós devemos ter. E então ele vai a uma reunião de mediunidade, dessa vez agora com mais experiência para fazer comunicação, e aqui mostra, né, uma reunião onde você tem os médiuns sentados, aqui o dirigente, mais médiuns, e uma verdadeira, os irmãos espirituais que dão apoio, como esse aqui, né, que estão dando paz, e, enfim, e espíritos que precisam de ajuda, que vêm para a reunião espiritual para receber ajuda, não é? E na história do livro, após o 30º dia, quer dizer, um mês, que ele tinha chegado na espiritualidade, ele é convidado a ir naquele templo que aparece na cidade. E ao chegar naquele templo, é impossível descrever, como é impossível pintar ou fazer uma gravura. Mas a descrição é interessante no sentido assim, da beleza. Você não consegue descrever a beleza. Ele, ao entrar no templo, de repente, ele vê um ambiente safírico. Note que em quase todas as transcrições espirituais, quando espíritos mais elevados vêm para trazer mensagens para a gente, geralmente a cor predominante é o azul da cor de safira, aquele azul, né? E a descrição aqui, por isso fazendo propaganda do nosso centro, né? Não é à toa que as nossas paredes são azuis, não é? E também note que pétalas de rosa caem em cima de todos aqueles que estão lá. Muitas vezes você não cai pétalas, mas você pode sentar numa cadeira dessa sozinho e você sentir um aroma como nunca você ouviu. É uma presença espiritual. Quer dizer, o perfume é tal que a gente não consegue aquilatar por causa da nossa deficiência nasal, que o espírito não tem, não é? E então aparece aí um mentor espiritual que vem receber ele e dizer para ele que ele está pronto agora para voltar ao trabalho dele. E então, aqui está ele trabalhando já, ele vai trabalhar como doutrinador no mundo espiritual. E então, ele está agora aqui doutrinando, né, espíritos, aqui mostrando um irmão espiritual dando passe nesse que tá bebendo, e ele dando passe aqui, tratando o espírito que acompanhava esse. Enfim, ele passa a ser um doutrinador, que era o trabalho que ele tinha quando estava na Terra, que ele fazia também a parte de doutrinar. A mensagem final é que a vida continua, né? Quer dizer, não existe um término. O que existe é um momento alegre. Você imagine a alegria de um preso que passa 30, 40 anos na prisão, numa cela, e sai. Esse preso tem uma alegria profunda ao sair. Essa alegria, da mesma maneira que um passarinho que é preso numa gaiola, que passa quase toda a vida dele naquela gaiola, e um dia a porta está aberta, né? E ele voa. Assim é a gente. Vai ter um dia que a nossa porta, a de cada um de nós, vai se abrir. E nós devemos estar preparados, tranquilamente preparados, para atravessar essa porta. Nunca ter medo do que você fez no seu passado. O que você fez, você não pode mudar. Mas você tem que se auto-perdoar. O que passou, passou. E você tem que atravessar essa porta, e a palestra dessa noite visa isso, é fazer um convite a todos vocês, para quando chegarmos à nossa hora, cada um,
atravessarmos da maneira mais tranquila, com a confiança suprema de que nós seremos amparados, todos nós, pela espiritualidade amiga, que sempre se faz presente, né, pelos nossos irmãos espirituais afins conosco. E então, nós não é uma coisa que... E essa história, essa palestra, eu não coloquei a palavra fim no final, porque ela não acaba. Ele ali está começando uma outra jornada. E a nossa jornada, a de cada um de vocês, é muito grande. Boa noite.